Se você chegou até aqui hoje, certamente está procurando informações de como se defender diante de uma acusação do crime de estelionato. Seja muito bem-vindo, me chamo Hugo Regis, sou advogado criminalista atuante em todo o Brasil e pretendo hoje trazer informações para você desde o início de quem está sendo acusado de como se defender, ainda na fase de inquérito policial e dentro de um processo penal, para que você não somente entenda como se defender, mas entenda quais são os passos dentro de um processo criminal. Iniciando, você tem noção do que se trata o crime, o tipo penal do estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Vamos ver junto, ipsis literis, o que diz a lei: obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, meio ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que isso quer dizer? A conduta do agente, ela tem que necessariamente entender que ali vai levar a uma enganação, de uma forma palpável para que você entenda, e aquela enganação vai trazer prejuízo a um terceiro e vai lhe beneficiar ou beneficiar um terceiro. Porque eu estou trazendo a explicação dentro do que diz a lei. Porque se a lei não tiver preenchida, a acusação tem que ser afastada. Eu vou trazer alguns exemplos. Vamos lá, você trabalha com entrega, fabricação e entrega de imóveis planejados. Você foi contratado para entregar um armário residencial. Você recebeu o valor equivalente àquele armário e você tem um prazo a ser cumprido. Dentro da sua organização empresarial, você recebeu o valor e iniciou a fabricação daquele imóvel. Dentro das medições, ocorre que, por fatores alheios à sua vontade, você não conseguiu entregar na data. Vamos potencializar ainda mais esse exemplo. Você não conseguiu entregar aquele armário, aquele móvel de madeira. O que é que vai acontecer? O seu cliente vai dizer que você recebeu de forma antecipada, você tinha ciência que não ia entregar e, portanto, o lesou, obtendo vantagem ilícita. Você entende que, aos olhos daquele que está lhe acusando, você cometeu o crime de estelionato, porque você teria tido uma vantagem ilícita utilizando o meio ardil, prometendo a que entregar um móvel de madeira e não entregou, sabendo que não ia entregar. O que é que ocorre? Aí você está diante de um descumprimento contratual. Isso é fato. Agora, descumprimento contratual não se resolve na esfera criminal, se resolve na esfera civil. Se aquele cliente está insatisfeito pelo fato de não ter recebido aquele móvel de madeira, aquele armário de madeira, ele tem que ir processar na esfera civil, requerendo devolução de valor, indenização por dano moral, multa contratual que eventualmente esteja prevista no contrato, e não acionar a justiça criminal. É por essa razão que aquela defesa, ainda na fase de inquérito policial, é de extrema importância, porque você está sendo acusado, você está figurando no inquérito policial, ali você está sendo investigado, você tem a possibilidade de dizer o seguinte, ó, nesse exemplo que eu estou trazendo, eu não entreguei, não foi porque eu quis não entregar, foi porque fatores supervenientes, teve uma chuva forte que acabou com toda a minha matéria-prima e não pude entregar. E esse exemplo, se você observar, ele pode ser aplicado em todos os outros casos, onde a pessoa é acusada de estelionato, quando na realidade ela não teve a intenção de praticar um ato ilícito, ela não teve a intenção de enganar. E as principais causas de absolvição em meu escritório, nos casos de acusação dos meus clientes em crime de estelionato, é demonstrar a ausência de dolo, ou seja, demonstrar que, por mais que estejamos diante de uma situação que pode ter gerado um desconforto para aquele que se diz vítima, ali não teve o dolo, não teve a intenção de lesá-lo. Pode ter tido sim um descumprimento contratual nesses casos empresariais, mas não teve a intenção de ludibriar ninguém para obter vantagem ilícita, nem beneficiar ninguém de forma ilícita. O mesmo serve, por exemplo, você trabalha com um consórcio. Você diz, olha, eu consigo viabilizar a contratação do seu consórcio, mas aqui, para que façamos as buscas, a gente cobra um salário mínimo, para ver a melhor carta de crédito que se encaixa no seu perfil. Após a contratação, você vai pagar um salário mínimo para que consigamos atuar em prol dos seus interesses. Na sequência, você vai contratar aquele consórcio e vai pagar até ser contemplado. A pessoa contrata seus serviços por um salário mínimo e depois diz que você prometeu a contemplação. Você está diante de um caso que gera interpretação. Mas o que é que você tem que demonstrar? Que não teve o dolo em enganar aquela pessoa para receber um salário mínimo e prometer uma carta contemplada. Não teve promessa de carta contemplada. O que teve foi a prestação de um serviço onde aquela pessoa sabia a finalidade daquele serviço para que recebesse o consórcio dentro das suas condições financeiras. Então, dentro de um processo criminal, tem que demonstrar que teve uma obtenção para si ou para outra pessoa de uma vantagem ilícita,
ludibriando terceiro, utilizando meio ardil ou fraudulento. Então, vamos trabalhar nessa hipótese do consórcio. Qual foi o meio ardil que a vítima disse ter sofrido? Não, eu contratei um consórcio e ele disse que a carta vinha contemplada, ou eu seria contemplado a partir do terceiro mês. E você demonstrou que ali o salário mínimo que você receberia no início não era para nada disso. O salário mínimo era, na realidade, para que você fizesse buscas diante de empresas, de consórcios, instituições financeiras que viabilizaram o consórcio nas melhores condições para aquela pessoa. Você prestou um serviço. É diferente de ter utilizado o meio ardil para enganar terceiro. Então, o dolo subjetivo, que é justamente a intenção do agente, tem que ser evidenciada no processo. Porque se sua conduta ela não representa crime, aquela conduta é tecnicamente atípica. Isso precisa ser demonstrado no processo. Uma vez ficando demonstrado, você vai ser absolvido da acusação de estelionato. E é interessante frisar que a pena para o crime de estelionato do 171 é de 1 a 5 anos. Você me diz, é uma pena curta, mas a depender da acusação, o crime pode vir de forma diferenciada. Pode incluir o estelionato utilizando meios eletrônicos, utilizando rede social, obtenção de dados, e com isso a pena vai de 4 anos a 8 anos de reclusão. A pena praticamente dobra. Se você tiver inserido dentro de uma acusação onde diz que o estelionato foi praticado contra uma pessoa idosa, a pena pode ser aumentada de 1/3 ao dobro. Então a gente está diante de 2 anos de pena mínima a 10 anos de pena máxima. Então, a depender do caso que você esteja inserido, a acusação é extremamente severa. Além do que, muitas vezes, a pessoa que está sendo acusada do crime de estelionato pensa: aqui cabe a ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que é um acordo cabível quando o crime não envolve violência ou grave ameaça, a pena mínima é inferior a 4 anos, o agente, ou seja, aquele que praticou a conduta, é réu primário sem antecedentes, não tem histórico de vida voltado para atividades criminosas, mas quando leva para o Ministério Público, ele simplesmente diz: aqui não cabe a ANPP, não cabe o acordo, porque é insuficiente para a prevenção e repressão dessa conduta criminosa. Ele vai entender aí que o crime que você está sendo acusado, ele não caberia mesmo que você esteja diante dos requisitos do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, porque diz que vai ser insuficiente para mostrar a sua punição diante daquela conduta. Então ele simplesmente diz: ó, aqui eu não vou aplicar a ANPP e você vai ter que enfrentar uma fase processual, uma acusação processual, que inicia no momento que você é citado. Ah, doutor, o que seria a citação dentro de um processo penal? Quando o Ministério Público primeiro entende. Quando termina o inquérito policial, o delegado, a autoridade policial vai expedir um relatório, que é um resumo de tudo que aconteceu no inquérito policial e vai remeter para o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, ele vai analisar se ali existem indícios mínimos de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia. Via de regra, ele vai oferecer denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, o juízo pode rejeitar ou aceitar a denúncia. Se ele recebe a denúncia, ele vai mandar licitar. Citação é o meio pelo qual você que está sendo acusado em um processo criminal toma conhecimento que está sendo acusado. É um dos momentos mais importantes dentro de um processo penal, que é onde você pode apresentar a defesa no prazo de 10 dias, que é a chamada resposta à acusação. Apresentou a resposta à acusação no prazo de 10 dias, o juízo pode abrir vista para o Ministério Público para que ele volte a falar sobre a sua resposta à acusação, pode tomar algumas outras providências ou já pode marcar audiência de instrução e julgamento, onde as suas testemunhas e as testemunhas de acusação serão ouvidas, bem como você, como réu no processo penal, e a vítima, não nessa sequência. Primeiro ouvir a vítima, depois testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, depois é o interrogatório do réu, você que está sendo acusado pelo crime de estelionato. Na sequência, eventuais peritos são instados, são ouvidos para prestar esclarecimentos, e na sequência é aberto prazo para que as partes apresentem alegações finais, que pode ser de forma oral na audiência de instrução ou por meio de memoriais no prazo de 5 dias. Depois desse prazo, o juiz já profere sentença, que pode ser condenatória ou absolutória. É isso que você vai enfrentar dentro de um processo de estelionato. Reforço, busque sempre a assessoria de um advogado de sua confiança para garantir que o dolo específico subjetivo vai ser afastado, demonstrando que pode até ter havido um prejuízo para aquela pessoa que se diz vítima, mas esse prejuízo se deu de forma alheia à sua vontade. Você não tem intenção de ludibriá-la, tampouco de obter algum tipo de vantagem ilícita e, portanto, a sua conduta é considerada uma conduta atípica. Ela não se enquadra no tipo penal, ou seja, no crime. Se tiver qualquer dúvida, fale comigo nos comentários ou fale direto pelo telefone nos comentários, que nós iremos sanar suas dúvidas relacionadas
a esse tema. Lhe convido a me seguir nas redes sociais, @Hugo Regis. Forte abraço.